Aleluia. Glória a Deus. Quero falar hoje sobre cinco coisas que você precisa estar sensível ao Espírito Santo durante a oração. 5 coisas que você precisa estar sensível ao Espírito Santo durante a oração. Tá? Quando você estiver a orar, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Pode ser durante a oração, como também a partir da oração, Deus vai iniciar um processo em você. Se você não prestar atenção nessas coisas, é bem provável que o fruto da tua oração vai ser muito pequeno. Aleluia. Tem coisas que o Espírito Santo vai precisar que você preste atenção para ter uma escalada de crescimento em Deus poderoso. Eu disse na semana passada e também na quarta-feira uma coisa que eu tenho passado para vocês. Quantos querem disciplinar as suas vidas? Quantos querem disciplinar as suas vidas? Né? Em comportamentos, coisas assim. Todos nós queremos disciplinar as nossas vidas. Né? Uns querem se disciplinar em que todos os dias, de manhã, 5 da manhã, a primeira coisa que vão fazer é tirar meia hora para ir correr. Quantos aqui correm? Quantos correm? Nunca te vi, ô Bravinha. Quantos correm? Levanta a mão, quantos correm? O Vunjo corre, o Vunjo eu sei. E tem que correr mesmo, Vunjo. Tem que correr. Vunjo corre no Cacoaco. Quem mais? Aí correm. Líder Mônica. Corre no Benfica. Lá atrás. Muito bem. Então muitos... É uma disciplina, sim ou não? Eu comecei, mas também parei. Porque é uma disciplina, você tem que, não pode parar. Outros querem se disciplinar no compromisso de chegar cedo. Quer no serviço, quer num encontro. Quantos têm esse compromisso? Quantos assumiram esse compromisso de chegar cedo? Sabe? Ninguém aqui. Sabe? Porque sabemos que não vão conseguir. Mas tem pessoas que colocam isso, não, a partir de hoje eu vou passar a chegar 5 minutos antes na reunião ou na empresa. É um hábito. E eu estava a orar no Prayer Garden e Deus me falou assim: Nézio, se você quer disciplinar a tua vida, se você quer disciplinar os hábitos da sua vida, começa pelo hábito da oração. Discipline-se na oração. Grandes homens e grandes mulheres se disciplinam na oração. Não. Esse é um nível que Deus está nos levando. E é um privilégio. Tenha uma vida profunda e de qualidade com Deus. E a primeira coisa que você precisa se disciplinar é na oração. Querendo ou não, eu vou orar. David Wilkerson disse assim: eu não vou me importar se os outros não estão a orar. Eu vou orar. Eu não vou me importar se os outros não estão a ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Então, disciplinar-se na oração, em ter vida com Deus, é muito importante. Diga-me comigo. Então, nós estamos a falar muito sobre
a dinâmica da oração, porque eu quero que você tenha a oração como o recurso mais importante da sua vida. Então hoje eu quero te ensinar 5 coisas que você precisa prestar atenção ou estar sensível durante a oração. Quantos estão comigo aqui? Amém? Primeira coisa que você precisa estar sensível ao Espírito Santo durante a oração. Esteja sensível ao sondar do Espírito Santo no teu coração. Esteja sensível ao sondar do Espírito Santo. Quando você vai orar, a primeira coisa que o Espírito Santo vai buscar em você é o sondar do teu coração. Como está o teu coração? Por isso que não são todas as orações que são ouvidas por Deus. E 100% das orações que Deus ouve, alguém está me entendendo? 100% das orações que Deus ouve, se você quer que Deus ouça a tua oração, escute o que eu estou te falando. 100% da oração que Deus ouve, 100% dela passa na capacidade do Espírito Santo sondar o teu coração. Porque a palavra diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Muitas das vezes, as tuas intenções não são as intenções de Deus. E o Espírito Santo precisa confirmar isso em você. Do que o que você está a pensar, o que você quer, não condiz com o que Deus quer. Oh, mighty Jesus. Quando você for orar, não chega só já lá, oh Senhor, oh meu Deus, oh Senhor. Parece um maluco, uma maluca. Primeira coisa que você entrar na oração, pensa assim, o Espírito Santo vai querer sondar o meu coração. Então já se entrega, Espírito Santo, estou aqui para você sondar meu coração. Veja como está meu coração. Abra lá rapidamente. Coloca aí, líder. Salmos 139, nós conhecemos muito esse texto. Salmos 139. Salmos 139, versículos 23 e 24. Hoje, basicamente, vamos falar muito sobre Davi. Veja como vai dizer o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Até ali está bom. Davi, quando foi orar, disse, Senhor, sonda-me e conhece o que eu estou a pensar. Prova-me e veja os meus pensamentos. Agora, vê se há em mim não algo bom. Vê se há em mim algo errado. Normalmente tem coisas erradas no teu coração. Normalmente é assim. Normalmente existem feridas, existem coisas podres no teu coração. E vê se há em mim algum caminho mau. Caminho fala de comportamentos, fala de intenções, fala de práticas. E guia-me pelo caminho perfeito, caminho eterno, caminho de santidade, caminho que condiz com o teu caráter. Quando em primeiro lugar você não tem essa
capacidade, quando você vai orar, de estar sensível ao sondar do Espírito Santo, normalmente a tua oração é reprovada. Estou a te ensinar. Quantos querem que a sua oração seja aceita diante de Deus? Quantos querem isso? Yes. Eu descobri que em Deus não é correr muito. Em Deus é entender. Oh, yes. A primeira coisa que o Espírito Santo vai requerer de você é a liberdade que Ele quer de sondar o teu coração, de esquadrinhar o teu coração. Se você ler todo esse texto do Salmo 139, ele é poderoso. Fala como Davi realmente está a se abrir para Deus. Conhece os meus pensamentos, sabe quando eu levanto e quando eu me assento, sabes quando eu sei o quê, sabes quando eu sei o quê. Se eu fugir da tua presença, se eu for não sei o quê, Senhor, nada te pode ser escondido. Por isso, o Senhor conhece mais o meu coração, mais do que a mim mesmo. Não ore como se você se conhece, você não se conhece. Senhor, eu estou aqui na tua presença, mas estou a pedir, Senhor, sonda o meu coração. Descubra em mim, Espírito Santo. Descubra situações. Por exemplo, o Espírito Santo, ninguém consegue me mudar. Quem anda comigo sabe. Uma vez, já contei aqui, quando vim do Brasil para poder, era a fase do pedido, meu pedido. E aí, falei do meu pai, não sei o quê, que eu preciso casar, fazer o pedido, não sei o quê, não sei o quê. E meu pai estava resistente. Não precisa, não pode, ainda é cedo, lá, 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 lá. Aí eu fui conversar com a minha mãe, não sei o quê, lá, 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 lá. Marcou-se a reunião familiar para conversar sobre o meu assunto. Aí o meu pai foi lá. Eu me lembro claramente naquele dia, foi de noite, marcou-se a reunião para 19 horas. Eu vim com um carro, meu pai veio com outro carro. Assim, os dois eram deles, né? Eu estava conduzindo um, ele estava conduzindo o outro. Por favor, melhorar aqui o som. Melhorar aqui o som, tá coisa. Aí, beleza, estamos na reunião, tal. Eu tinha que provar e aprovar o pedido, tinha que sair. Aí, eu falei. E convenci todo mundo. Por que eu tenho que fazer tenho que casar? Meu pai, com uma única frase, acabou com todo mundo. Ele só olhou. Disse assim, é assim. Eu vos ouvi. Eu estou a dizer que ele não pode fazer agora o pedido. Mas é assim. Vocês não conhecem Onésio. Eu conheço meu filho. Quando ele põe algo na cabeça, ninguém lhe tira. Eu falei, esse cote é forte. Ele sabe mesmo que eu sou mesmo assim. Líderes são assim. Aí eu saí de lá arrasado. Eu estava conduzindo mesmo assim, já me deu uma que foi forte. Tipo assim, olha, eu conheço esse rapaz. O que ele intentar no coração fazer, ele vai fazer. Isso, eu fiquei pensando nisso. Até que um dia no Brasil, o Espírito Santo falou assim, Nésio, lembra do que o teu pai falou? Eu disse, sim, lembro. É uma verdade. Mas na verdade, a única pessoa que consegue mudar o teu coração sou eu. Não deixes que ninguém mude facilmente o teu coração. Mas deixe que o Espírito Santo
mude seu coração. O problema é que vocês muitas das vezes, são duros com o Espírito Santo e muito mole com as pessoas. Homens conseguem mudar o vosso coração. Mulheres conseguem mudar o vosso coração. Mas na hora da oração, vocês permanecem ignorantes, permanecem duros, não percebem, não são sensíveis. É por isso que a tua oração nunca tem resultado. Diga-me comigo. Irmão, está a ser forte lá, tá vendo, né? Vamos já aproveitando. Eu lhe ungi, que é para o que eu falei, ele já vai colocar. Ungi. Deixa eu te contar a história de Davi. Anota 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Na live aí, tá tudo bem? Os da live. Dê aí um glória aí. 2 Samuel, nós não vamos ler muito o texto, mas quero que você anote e lê em casa. No 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 26 e 27, vai dizer assim: ouvindo a mulher de Urias que seu marido era morto. Quem é essa mulher de Urias? Quem era? Betseba. Ouvindo a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela pranteou, quer dizer, chorou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Olha o versículo continuando. Mas o que Davi fizera desagradou a quem? Ao Senhor. Isso é o que está primeiro em 2 Samuel 11, 26 a 27. 2 Samuel 11, 26 a 27 está a dizer que aconteceu uma situação que nós conhecemos. Davi se envolveu com Betseba num ato de adultério, num ato de imoralidade. Um homem de Deus, um servo de Deus, entrou por um caminho extremamente complicado. E ele conseguiu esconder a situação. Inclusive, mandou o seu general de guerra colocar Urias na frente da batalha para morrer mesmo. Quando Urias morre de forma heróica na batalha e leva a notícia a Davi, a Bíblia diz que Betseba, mulher de Urias, pranteia o seu marido, e após o luto, após alguns dias, Davi, foi um gesto bom, não desprezou a mulher, mas recolheu ela como sua esposa. Não lhe desprezou, lhe recolheu. Mas a Bíblia diz que isso, Deus fala assim: juro, Davi, só eu não sou Deus, não vai escapar das minhas mãos, Davi. Isso me desagradou, Davi. Você fez uma coisa que não tem nada a ver com a minha natureza, Davi. Não é só uma questão de trair. Tem pessoas que traem uma vez e pronto, realmente assim, para já adultério já é destruidor. Vai arrasar com toda a família. Imagina quando isso é comportamento.
Imagina quando isso começa a trazer, olha só, o Davi nunca matou ninguém assim de forma maligna. Por causa do adultério, Davi matou alguém. Essa porta vai trazer outros estragos. Davi nunca tirou a vida de alguém inocente, mas ele teve que fazer isso. É isso que desagradou a Deus. Falou, espera. No capítulo 12, continuando no mesmo livro, diz assim, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Aí vocês já conhecem a história. Na verdade, Deus falou assim: Natã, vai na casa do Davi e vai lhe dar o recado. Vai lhe dizer que, olha, eu vou lhe matar. Aí Natã falou: oh, mas Deus, se eu for lá, ele vai me matar porque ele é rei. Não, conta uma história. Davi, Natã sabiamente, profeta, homem de Deus, chega lá e fala: Davi, é o seguinte, me ajuda a resolver esse caso. Certo homem, havia um homem rico, um homem pobre. O homem rico recebeu um visitante, seu amigo. E esse homem rico, ele, em vez de entre as suas muitas ovelhas, tirar uma ovelha para fazer a festa com o seu amigo, para receber o seu amigo, ele foi no vizinho, o pobre, que só tinha uma única cordeirinha, que inclusive tratava essa cordeirinha como filha. E esse homem, Davi, tirou a única cordeirinha desse homem e matou. Davi falou assim: esse homem é digno de morte. Esse vai morrer. Natã profeticamente fala assim: Davi, você é esse homem. Você vai morrer, Davi. A sentença de morte está sobre você. Mas isso é que me impressiona. Por isso é que Davi é Davi. Quando Natã lhe aponta: você é esse homem, você vai morrer, Davi. Você desagradou o teu Deus. A Bíblia diz que Davi rasga as suas vestes. Ele se arrepende ali. Agora, olha só. É por isso que vai existir o Salmo 51. O Salmo 51 está a falar sobre esse momento. Davi está a permitir que o Espírito Santo sonde a vida dele. Aí, o Natã fala assim: Davi, estás perdoado. Mas, esse mais vamos ver no outro ponto. Então, o que eu quero te passar aqui é: quando o Espírito Santo não tem acesso no teu coração para sondar o teu comportamento, sondar as tuas práticas, dificilmente a sua oração será ouvida. Escreve isso. Quando o Espírito Santo não tem a liberdade, nem a primazia de sondar o teu coração e sondar aquilo que está errado em você, você não tem que esperar eu descobrir como profeta. Porque Davi escondeu isso por muito tempo. Então tem muitas pessoas aqui, muitos jovens, muitos casados, muitas esposas, esposos, muitas pessoas que estão em pecado. E como o pastor Nésio não me descobriu, então está tudo certo. Você que pensa. Primeiro, quando você for orar, vai sentir que tem um peso. A oração não tem acesso. Porque você não permite o Espírito Santo sondar o teu coração. Você não está sensível a isso. Deus não é carrasco. Deus não é mau.
Mas Deus se nega a andar com pessoas que não querem ter a sua imagem. Por isso que o propósito de ser igreja é para nós caminharmos, para chegarmos à estatura do varão perfeito. O filho obediente. Não tem outro segredo. Deus não quer nos tornar místicos, semideuses, semi-anjos. Não. Deus só quer nos tornar como Jesus, um filho perfeito, obediente, que tem o caráter do Pai. E isso passa na questão de sondar o coração. Jesus mostrou isso todo momento. Você vê lá no Getsemane. Se ele fosse um filho desobediente ou rebelde, ia fugir. Porque o céu fechou para ele naquele dia. Ele olhou para a situação e disse: Pai, não vou te mentir. Quero fugir. Como eu não tenho como você alterar isso aí. Mas Jesus sabia que ele ia morrer. Sim ou não? Ele sabia. Ele veio para isso. Mas nesse dia, Deus lhe colocou mesmo numa parede que ele falou assim: quero ver agora. Quero ver. Se o que vai prevalecer é a tua vontade ou a minha. Ele permitiu que o Espírito Santo do Pai sondasse o coração dele. Ele disse: Pai, todavia não faça o que eu quero. Faça o que tu queres. Sonda meu coração. Minhas intenções não são boas. Minha intenção é de abreviar ou de dar uma mbaia aqui nessa missão. Mas a tua intenção é perfeita. Ainda que eu perca, o meu perder significa que o Senhor ganhou. Tenho aprendido a andar num caminho muito duro com o Espírito Santo. Essa é a igreja que eu quero gerar aqui nessa nação. Eu tenho descoberto que minha mulher falou assim. Aí estávamos a falar. Eu disse: não me compara com esses homens. Eu não sou como esses homens. Ela fala assim: Nésio, você é igual aos outros homens angolanos. Não muda nada. A única coisa que difere é que o Espírito Santo consegue te mudar. Senão você é a mesma coisa. Você é capaz de me bater, você é capaz de me trair, você é igual a todos. A única coisa, a minha vantagem em você, eu só espero no dia que o Espírito vai te sondar. Porque eu sei que você vai mudar. Eu parei e falei assim: essa irmã fala, meu Deus. Eu comecei a ver assim: o que nos difere um do outro? É se Deus tem liberdade em você ou não. Porque se Deus não tiver liberdade em você, você estraga as coisas. O que nos trava é o Espírito Santo. Por isso que durante a oração, se o Espírito Santo não tiver essa grandeza de entrar no teu coração e sondar, você está frito. Alguém entendeu esse ponto? Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. É a melhor coisa que você vai fazer. Quando você for orar, você sonda meu coração. Não é até a questão dos pontos da aula de meditação, na escola de libertação. Sonda, Senhor. Porque nós temos um coração enganoso. Nós temos um coração enganoso. Pastor, o que é sondar? Ouço muito, sonda-me, Senhor, mas o que? Sondar o quê? Sondar é permitir que o Espírito Santo entre, procure em ti áreas ou situações
sejam elas recentes, instantâneas, agora, aconteceu agora, ou que aconteceu há um bom tempo. Situações que esteja fora. Não é só pecou, não. Pensamentos, sensações. Não é à toa que Jesus falou, se você olhar por uma mulher, oh meu Deus, estamos mal. Se você olhar por uma mulher e desejá-la, ninguém soube. Mas o Espírito Santo sabe que você desejou aquela irmã. Ele já sabe. Aí depois quer dizer, Senhor meu Deus, oh meu Pai, pecador. Tá só assim, Senhor, por quê? Porque ninguém te viu. Oh yes. As aparências só não enganam o Espírito Santo. Enganam todo mundo, só não enganam o Espírito Santo. Só o Espírito Santo sabe o quanto que eu sou pecador, meu Deus. Eu penso em muitas coisas. E eu preciso deixar aquele som do meu coração. Não precisa se esconder. Sondar é permitir que Ele tenha liberdade de entrar no teu coração. Fala assim, filho, você aqui está errado. Peça perdão a Deus. Você fez isso. Você intentou aquelas coisas. Você passou na casa da irmã, foste visitar e viste um vaso terrível. E o teu coração, meu Deus, isso aqui mesmo se fosse meu. Você já pecou. Eu não estou a ver saída para nós. Não estou a ver saída. Intenções. Jesus não fugiu. Só intentou em não morrer. Então, sondar é poderoso. Sondar é um ato muito poderoso. Se você permitir que Deus sonde o teu coração, você vai muito longe. Alguém está me entendendo? Você vai muito longe. Até antes mesmo de fazer orações poderosas, faça uma oração verdadeira. Tem muitas orações que só são poderosas, mas não são verdadeiras. Yes. Sonda meu coração, Senhor. O Senhor sabe como é que eu sou. Segunda coisa. Segundo, líder, esteja sensível ao quebrantamento. Rapidamente, você vai lá em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 a 6. Né? Você vai entender que Deus chama o profeta e manda ir na casa do oleiro. Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Se você vai orar, você tem que ser uma pessoa moldável. Coloca aí a definição. Se você vai orar, hoje o Otávio não está me ajudando. Se você vai orar, você tem que ser uma pessoa quebrantada, moldável. Ou seja, escreva ali: quebrantamento
é o processo de aceitar o tratamento de Deus para sermos conforme a sua imagem. Quebrantamento é o processo de aceitar o tratamento de Deus. Quando Deus trata, Deus está te conformar à imagem dele. Isso chama-se quebrantamento. Na verdade, boa parte da nossa vida deveria ser só quebrantamento. Agora escuta. Deixa eu já passar o terceiro ponto para juntar tudo e falar de uma vez. Terceiro ponto, que você precisa estar sensível ao Espírito Santo durante a oração, é correção. Segundo, esteja sensível ao quebrantamento do Espírito Santo. Terceiro, esteja sensível à correção. Agora vamos trabalhar aqui a história do Davi. Eu disse que no Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, eu pequei, eu fiz isso e lá. No versículo 11 do Salmo 51, versículo 11 do Salmo 51, vai dizer assim, versículo 11: Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Quando o Natan chega para Davi e fala assim: Davi, você é esse homem que Deus vai matar. Ele fala: não, prefiro o tratamento de Deus. Você só tem duas escolhas: ou ir pelo caminho que Deus vai te descartar. Deus descartou Saul. Disse: olha, eu me arrependo de ter colocado ele como rei. E quando você vai perceber o coração do problema de Saul, é que Saul tinha um coração inquebrantável. Deus poderia rejeitar da mesma forma o Davi como rejeitou Saul. Mas rapidamente Davi já aplicou a primeira coisa: Senhor, me quebranta a ti. Senhor, me entrego a ti. E a terceira coisa: Senhor, Espírito Santo, eu aceito a tua correção. Eu aceito. E é nesse ponto que eu quero mostrar aqui, homens de oração, mulheres de oração, quando começarem a entrar, quando a geração church começar a entrar por esse caminho, acabou para o diabo aqui em Angola, acabou. O Davi adulterou, o Davi se tornou imoral, promíscuo, o Davi assassinou, o Davi tinha tudo para morrer. Quando ele vai na presença de Deus, a primeira coisa, depois que o Natan falou com ele, primeira coisa: Senhor, sonda meu coração. Sonda meu coração, Senhor. Não, Deus não está à procura, seria melhor, mas Deus não está interessado só que você à procura de pessoas que não pecam. Deus está à procura de pessoas que, se pecarem, obedeçam todos esses passos. O problema não é se você vai pecar, é se você tem coragem, é se você tem punho, tem peito para se entregar para Ele e iniciar o tratamento de Deus. Porque Deus não ouve orações de pessoas que não são tratáveis. Eu sei o que eu estou a falar. Eu sei onde Deus me pega. Eu sei. E também a minha mulher sabe.
Homens fortes são homens tratáveis. Quando Natã fala com Davi, Davi fala assim, agora sou eu e Deus. Muito obrigado. Ele vai lá, abre o coração para o Espírito Santo sondá-lo. Tanto que ele fala, Senhor, faça tudo o que você quiser fazer comigo, só não me tira o teu Espírito Santo. Eu aceito a partir de hoje todo o tratamento. Número 1, eu me quebranto a ti. É por isso que o Natã começa. Deus te perdoou. Agora vai iniciar o tratamento. Número 1, a gestação que está na Betseba, para já, vai morrer o filho. Não! Quem pecou sou eu! Dessa criança! O rapaz não fala à toa. Eu defendo ele! Eu que pequei, Senhor! Davi até orou. Orou pela criança. Senhor, tenha compaixão. Oh meu Deus, eu é que pequei. O que fez essa criança? Ele é inocente, Senhor. Não. Morreu a criança. Morreu. E quando morreu, Davi falou assim, pronto, vou me levantar, vou tomar banho, vou tomar um vinho. Vou mandar. Ô Davi, você estava mal com a criança. Deus levou, vou fazer o quê? Eu estou a aceitar o tratamento de Deus na minha vida. Agora escuta aqui uma coisa. Quando falamos de aceitar a correção, você vai ler o capítulo 12. Se você hoje quer assistir um bom filme, faça o que eu estou te falando. Não vai ainda hoje na Netflix. Não vai ainda hoje no YouTube. Chega em casa, lê capítulo 12, lê capítulo 13, lê capítulo 14, lê capítulo 15, lê capítulo 16, lê capítulo 17 e depois vai ler o capítulo 21. Você vai entender por que Davi era Davi. Rapidamente aqui. Primeira coisa. Homens que oram são homens que aceitam correções. No capítulo 12, você vai perceber que Deus mata quem? Deus mata quem? A criança. E Davi simplesmente, tudo bem. No capítulo 13, assim, a partir dali, tanto que o Natã falou, Davi, você está perdoado, mas a espada do Senhor não vai se apartar da tua casa. O tratamento, a correção de Deus não vai se apartar facilmente da tua casa. Primeira coisa, capítulo 12, essa gestação Davi perde. Segunda coisa, surgiu aí um demônio, não sei como é que apareceu ali, em que os dois filhos de Davi, Amnon e Tamar, Amnon se apaixona pela sua irmã, fruto da imoralidade do Davi. Abre aqui um parênteses. Adultério é uma arma contra a família. O espírito correspondente da imoralidade vai perseguir aquela casa. O mesmo espírito imoral que estava em Davi entrou no Amnon. Imoralidade. Amnon se apaixona pela irmã e tira a virgindade dela. Olha o estrago. Davi não sabe o que fazer. Davi está atrapalhado. Sua casa está sendo visitada com desgraça. Na mesma área dele. Quando o Amnon faz isso com a irmã, Absalão, filho de Davi, se apercebe. Absalão vai até Davi e fala, Davi, olha o teu filho. Olha o que o Amnon fez com a minha irmã Tamar. Davi, faça alguma coisa. O Davi está sem reação. Ele só está a ver. Ele está no processo do tratamento. Quantos de nós
De repente na nossa vida vem uma situação, vem essa, vem essa, vem essa, e você simplesmente não se deixa ser sensível ao Espírito Santo para entender o que está acontecendo. Davi sabia. Por isso que ele não fez nada. Disse, não. Absalão vê que o pai não faz nada. Sabe o que o Absalão faz? Ele vai lá e assassina. Quem que primeiro assassinou? O mesmo espírito que o pai acionou lá atrás. A mesma coisa. Imoralidade e assassinato. Homicídio. Aí beleza. Capítulo 15. 14. Absalão começa agora a se levantar contra o pai. Pronto, resumindo a história. Capítulo 15, 16, 17. E vai contar a história que Absalão, ele se levanta contra o pai e consegue tirar o pai do trono. Na verdade, naquela época, quando um rei de uma nação e tem um exército, quando ele quisesse enviar uma mensagem para um outro rei dizendo que vai lhe atacar e vai lhe ganhar, geralmente o rei possuía as mulheres do outro rei. O Natan falou assim: Davi, o que você fez às escuras, alguém na tua casa vai fazer à luz do dia. Tua promiscuidade, teu adultério escondido, alguém vai fazer para todo mundo ver, para te envergonhar. Davi está lá aceitar o tratamento de Deus. Homens que oram aceitam a correção. Não pode dizer que você ora e você não aceita correção. Não existe isso. Absalão pega as 3 mulheres de Davi e dorme com elas à luz do dia, no palácio, todo mundo a ver. Quando o Absalão faz isso, todo mundo entendeu. Absalão hoje tem mais poder do que Davi. Davi vai morrer. Absalão vai matar o pai. Por isso que você vai ler no capítulo 16, 17, diz que o Davi foge. O Davi foge. Por que Davi não matou então o Absalão? Porque Davi estava entendendo que era um tratamento de Deus. O Davi foge. E quando ele está a fugir, se você ler, inclusive, olha, no capítulo 17, por isso que eu te falei, vai falar sobre Aitófel e Uzai. O Aitófel era um conselheiro. Pronto, resumindo a história. Leia o 17. O Davi chega a falar assim para Deus: Deus, eu aceito todo o teu tratamento. Inclusive, eu não me levantei contra o Absalão, meu filho. Eu saí do trono. Eu estou aceitando. Eu errei, eu reconheço. Mas, por favor, Deus, não permita que o Aitófel, Uzai, aliás, consiga aconselhar o Absalão. Porque a palavra do Uzai é a tua palavra, Deus. O conselho de Uzai era preciso. O Davi temeu que Uzai conseguisse aconselhar o Absalão a lhe encontrar. Ok. Até ali, tudo bem. Está tudo certo. Eu estou a falar sobre homens e mulheres que de fato querem andar com Deus. Pode se encontrar no momento, você pode se encontrar no momento que você vai ter que aceitar o tratamento de Deus, para que a tua oração seja aceita. Não estou falando eu estou falando algo que Deus, tudo isso está a fazer para ver se o Davi
é novamente aceito em sua presença. Por isso que ele falou, achei a Davi. Deus não falou isso depois que ele pecou. Depois desse tratamento aqui. Depois de anos. Deus chega para falar assim, achei a Davi, o homem segundo o meu coração. Ok. Agora, rapidamente, vai lá no capítulo 21. Capítulo 21, rapidamente. Capítulo 21, para nós encerrarmos o terceiro ponto. Espero que os da live estejam a entender a mensagem de hoje. Ela é cirúrgica. Capítulo 21 de 2 Samuel, versículo 15 ao versículo 17. Eu vou ler, escuta bem o que está escrito no capítulo 21. Diz assim. Capítulo 21, versículo 15, diz assim. Uma vez mais, houve guerra. Aqui já, escuta, aqui já, entenda bem. Davi, o Absalão conseguiu fazer um golpe de estado no pai. O Davi foge. O Davi vai nas montanhas. O Uzai não consegue, o Absalão não ouve o conselho. O Uzai ouve de uma outra pessoa. E o plano de Absalão de matar Davi dá errado. E aí, de repente, pronto. O jogo muda e o Davi é reconduzido novamente ao trono de Israel. Amém? Até ali. O capítulo 21 já está a contar após tudo isso que aconteceu. Davi pecou, Davi foi lá embaixo, ficou envergonhado, o filho dele acabou com ele. Davi está pobre. Davi está pobre, Davi está assim, está lá a morar nas montanhas, mas depois, de repente, chega um tempo que Deus começa agora a lhe restaurar. Ok. Quando Deus lhe restaura, Davi está no trono novamente. Após todo esse caos aí, Davi está no trono, está a reinar. Escuta o versículo 15. Uma vez mais, houve guerra entre os filisteus e Israel. De novo. Desceu Davi e com ele os seus servos. Vocês lembram que havia uma guerra anos atrás? Davi era jovem. E os homens desceram a guerra e Davi não desceu. É nesse dia que aconteceu isso aí com a Betseba. Não foi na guerra, ficou no palácio. Quando homens que oram são tratados por Deus, quando homens e mulheres que oram aceitam o tempo de castigo de Deus, sendo tratado, forjado, de fato essa pessoa vai aprender. Davi aprendeu a lição. Davi entendeu o quebrantamento. Davi entendeu o sondar de Deus. Davi entendeu a correção de Deus. Por isso é que Davi é o rei das nações. Por isso é que Davi é o pai de Jesus. Jesus, filho de Davi. Porque depois de tudo isso, e ele orando sempre, Senhor, estou aqui, pode me tratar, Senhor, eu aceito, Deus. O Absalão vem, lembra, ok, Deus, eu aceito esse tratamento, eu sei que eu falhei, Senhor, e tal. Mas ele não está se autocomiserando, porque, oh Deus, não, já acabou o pecado, mas eu estou vendo que Deus está levando um tempo, o tratamento. Por isso que escreve ali, a correção, escreve, a correção não leva, está aqui. A correção não leva o tempo que você quer. A correção leva o tempo que Deus entende. E nem é o tempo que Ele quer. É o tempo que Deus entende que você tem que passar. Tem correções em nossas vidas que poderão levar muito tempo.
Porque Deus está entendendo que, segundo a tua configuração, segundo quem você é, tem que levar pelo menos 2 meses. Tem que levar pelo menos 1 ano. Tem que levar pelo menos 10 anos. A correção ou o tratar de Deus para as pessoas que querem ser grandes nele não leva o tempo que você quer. Leva o tempo que Deus entende. Alguém está me entendendo? Vamos continuar lendo. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou. E Davi se cansou da guerra. Verso 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Esse aqui era um dos filisteus. Como viu que Davi já estava velho, cansou, ele pega a espada e quase que atira em Davi. Absai, filho de Zeruia, porém o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Uau! Vocês não entenderam? Um homem de oração entendeu o tratamento, falou: eu nunca mais vou ficar no palácio quando for para ir para a guerra. Mesmo na minha velhice, eu aprendi a lição. Homens que agradam a Deus, e quando, mesmo que pecar, depois que Deus lhe tratar, nunca mais vou voltar aqui. Isso é mudança de facto. Nunca mais vou fornicar, nunca mais. Nunca mais vou adulterar. Davi vai na guerra, mesmo velhinho, foi na guerra. Aí estão a lutar, o Davi não está apanhando nada, Davi, bem velho. Aí veio o Benob dos filisteus, quando vai matar Davi, Absai entra no meio, mata o filisteu, e agora vira para Davi e fala assim: ei, volta para o palácio. Quem fez Davi descansar não foi Deus, foi o seu general. Disse: pai, pode voltar. Você não pode mais lutar. Ele não se defendeu. Todo mundo viu: não, Davi mudou. Davi, pode voltar. Você pode morar aqui na peleja. Deixa isso conosco. Volta para o palácio, Davi. Nós entendemos que você mudou, Davi. Pode voltar. É assim que o Davi parou de ir nas guerras, porque o povo entendeu: não, ele não mais na guerra. Já nos mostrou. Correções. Homens que se corrigem, mulheres que se corrigem, podem chegar na presença de Deus e levantar as mãos. Vamos começar agora a encerrar, vamos correr. Quarta coisa que você precisa estar sensível ao Espírito Santo durante a oração. Quarta coisa. Esteja sensível aos elogios do Espírito Santo. Você sabia que também Deus quer te elogiar? Por tudo que você está fazendo? Por tudo que você está realmente demonstrando? Sabe, quando Jesus saiu do batismo das águas, diz que e ouviu-se uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer ter prazer nas nossas vidas. No versículo de Atos 13, 22, Atos 13, 22, tem aí, Otávio? No Atos 13, 22, vai dizer assim: 13, 22, vai dizer assim: quando esse foi rejeitado,
levantou-lhes como rei Davi. Quem foi rejeitado? Saul. Quando esse foi rejeitado, levantou-se no lugar dele o rei Davi, do qual deu testemunho. Quem que deu testemunho? Deus, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Foi Deus que chegou para a nação de Israel e falou assim: eu sou um cara que decidi me comprometer com Davi. Eu gostei de Davi. Eu não sei como que você é, mas eu vivo a minha vida tentando alcançar esse nível de Deus falar assim: eu achei no Nés um homem segundo o meu coração. Viva a tua vida como jovem, como alguém casado, como alguém casada, como alguém que de facto é crente, mas busque em Deus essa coroa, essa taça, achei nela, um homem segundo o meu coração. Escreva aí. Os elogios de Deus, tem aí, Otávio. Os elogios de Deus não vêm quando você é abençoado materialmente. Os elogios de Deus vêm quando você suporta o tratamento dele. Deus, o fato de te abençoar, não diz que está te elogiando. O facto de Deus estar te abençoando, e é o que nós queremos nessa geração, isso não diz que Deus está te elogiando. Elogio fala de caráter. Deus não abençoou o Davi ali, Deus elogiou o Davi. Disse: achei nesse homem, porque ele suportou o meu tratamento. Quando você for um jovem que, mesmo quando pecar, você correr para Deus, você se arrepender, você deixar que Deus trate a sua vida, trate o teu comportamento, trate as tuas áreas complicadíssimas, e você cada dia vencer isso, você vai poder ouvir Deus dizer assim: olha, eu gostei de você. Gostei de você. Agora, escuta uma coisa, é por isso que eu estou falando assim. Escuta uma coisa. Eu ainda não vivi muito tempo, mas eu estou para ver homens que vão ter um coração segundo o coração de Deus, que ainda vão trazer Deus na terra. Duvido muito. Você pode ser um homem muito abençoado e nunca trazer a imagem de Deus sobre a terra. Homens que trazem a imagem de Deus sobre um tempo, sobre uma geração, são pessoas que têm corações quebrantáveis. É nesse ponto único que eu não quero ser como os outros. Não quero ser. Eu quero ser diferente. Eu quero trazer não só as bênçãos de Deus sobre a minha nação, eu quero trazer a bondade de Deus sobre a minha nação, o caráter dele sobre a minha nação. Então, quando estiveres a orar também, esteja sensível às palavras boas do Espírito Santo. Eu tenho me agradado de você. Eu quero te dizer que você é um homem que eu quero usar. Você é especial para mim. O teu Deus, os anjos têm olhado para você. Parabéns pela sua postura. Deus também quer falar isso para você. Você suportou bem. Você poderia agir assim, mas você não agiu. Você agiu bem. Parabéns, filho. Parabéns, filha. Diga amém comigo. E por último, para nós encerrarmos, esteja sensível à direção do Espírito Santo.
Eu disse no começo que essas coisas podem acontecer durante a oração. Por exemplo, abrir o coração para Deus sondar, isso é na hora, isso é no ato. Aceitar a correção de Deus é no ato. Mas às vezes o tratamento poderá levar tempo. Mas preste atenção nessas 5 coisas que você pode viver. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de oração, esteja sensível ao sondar de Deus. Deixa Deus sondar teu coração. Porque você falha, nós falhamos, nós pecamos. E o fato das pessoas não te descobrirem não quer dizer que você está bem. Porque Deus sabe o que você fez. Deus sabe. E Ele só está à espera que quando você for orar, você se abra para Ele. Segundo, esteja sensível ao quebrantamento. Se quebrante diante de Deus. Chore mesmo diante de Deus. Reconheça que você falhou. Terceiro, esteja sensível à correção de Deus. Você não pode querer cometer um pecado tão devastador e querer que rapidamente Deus que as coisas já estejam bem. Você mudou? Quais são os sinais da tua mudança? Leva um tempo isso. Uma delas, inclusive com Deus, é a confiança. Você anda aí fazendo as coisas, depois quer que Deus facilmente confie em você projetos, confie em você sonhos, confie em você grandes coisas. Não é assim que as coisas funcionam. Miles Moore falou assim: quando Deus te chama, Ele vai testar você, 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 até que Ele se convença que pode confiar em você. E por último, quando você tiver a viver esse momento de tratamento, esteja sensível aos elogios do Espírito Santo. Ele vai querer te elogiar. Parabéns, filha, você suportou bem, você foi bem, é assim mesmo, olha, você cresceu muito nesse problema, nesse conflito e tal. E por último, esteja sensível a uma direção clara que Deus vai trazer na sua vida e caminhe nela.